Amados irmãos, hoje daremos continuidade à nossa série que tem por título Lembrando o Evangelho. Hoje já é a nossa terceira mensagem sobre este tema. O texto base ao qual nós sustentamos tudo aquilo que temos ensinado desta série é 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até ao versículo 11. Na primeira mensagem da série, eu quero trazer à memória dos irmãos que nós falamos sobre o Evangelho anunciado. O trecho em que nós focamos a nossa atenção foi a primeira parte do versículo 1 do capítulo 15 de 1 Coríntios, em que o apóstolo Paulo, ele diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. E nós focamos neste assunto, na importância que é anunciar o evangelho. E nós focamos também na questão de que o apóstolo Paulo, ele está nos notificando, ele está nos exortando a nos lembrarmos do evangelho que ele já havia anunciado. O apóstolo Paulo, ele não fala a descrentes aqui neste momento. Neste momento, o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Corinto. Então, o evangelho é para ser lembrado também pela igreja. Nós vimos algumas passagens aqui, lá em Romanos, capítulo 1, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, em que o apóstolo Paulo, ele enfatiza a necessidade de anunciar o evangelho também à igreja. O evangelho, vou repetir o que eu já disse antes, ele não é apenas o pontapé inicial para aqueles que desejam entrar na igreja. O evangelho, ele é a mensagem central também para aqueles que já fazem parte da igreja. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Romanos, capítulo 1, versículo 16. O evangelho é a mensagem que salva. Na segunda mensagem da nossa série, nós falamos sobre o evangelho recebido. E nós focamos aqui na segunda metade do versículo 1 do capítulo 15 de 1 Coríntios, o qual é dito o seguinte: o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Nós focamos neste trecho das Escrituras e nós dialogamos aqui a respeito do evangelho recebido, a importância de receber o evangelho para a salvação. A Bíblia deixa bem claro que a igreja de Corinto, ela recebeu este evangelho, permaneceu firme neste evangelho e foi salva por este evangelho. Nós falamos aqui também algumas verdades básicas de como receber este evangelho. Nós aprendemos que para se receber o evangelho é necessário fé, e uma fé verdadeira, uma fé que gera mudança, conversão, uma fé que vem acompanhada do arrependimento. Como pregava o próprio Senhor Jesus Cristo, ele dizia: arrependei-vos e crede no evangelho. Então, para se receber o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário arrependimento e fé. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos focar na origem do evangelho. Nós nos basearemos hoje no versículo 3 do capítulo 15 de 1 Coríntios.
na primeira metade do versículo, que diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Nós vamos focar apenas nesse trechinho hoje. Eu vou repetir o que diz aqui o texto. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Irmãos, esta é uma frase já utilizada pelo apóstolo Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios. Todos aqueles que participam daquele momento especial que é a ceia do Senhor, já deve ter ouvido inúmeras vezes esta frase, que ele recebeu, que ele entregou o que também recebeu. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele fala exatamente isso, que ele recebeu do Senhor, ele entregou aquilo que ele recebeu do Senhor. E aí ele vai falar da ceia do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, bebeu do cálice, né, e ordenou que a gente fizesse aquilo em memória dele. Esta frase que diz, primeiramente vos entreguei o que também recebi, aponta para a importância do ensinamento que vai se seguir. Qual é o ensinamento que ele vai demonstrar aqui? É que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Como já foi dito aqui nas mensagens anteriores, esta é a mensagem, é o conteúdo do Evangelho. Esta mensagem de que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, tudo isso de acordo com as Escrituras, este é o conteúdo do Evangelho, o conteúdo central do Evangelho. Se você é um evangelista e você não anuncia que Cristo morreu pelos nossos pecados, você não anuncia que ele foi sepultado, você não anuncia que ele ressuscitou dentre os mortos, tudo isso, conforme está registrado nas Escrituras, se você é um evangelista e não anuncia isso, você não está anunciando o Evangelho de Cristo. Você está anunciando outra mensagem, talvez uma mensagem de autoajuda, talvez uma mensagem inspirada na psicologia, na sociologia, talvez uma mensagem inspirada na filosofia, mas o que você está ensinando não é o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho verdadeiro, aquele Evangelho que o apóstolo Paulo recebeu, aquele Evangelho que o apóstolo Paulo anunciou, aquele Evangelho que foi recebido pela igreja de Corinto, é o Evangelho que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o conteúdo central da mensagem. Quem esteve aqui na nossa primeira mensagem da série, lembra que nós falamos de várias passagens das Escrituras em que os apóstolos anunciavam o Evangelho e nós conseguimos detectar dentro desse anúncio do Evangelho por meio do livro de Atos que esta é, sim, a mensagem central do Evangelho. Todos eles falaram sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentro do conteúdo da sua mensagem. Ok? Então, meus amados irmãos, tendo enfatizado isso mais uma vez, que o Evangelho fala da morte e ressurreição de Cristo, vamos focar as nossas atenções agora para a origem desta mensagem. Eu quero que vocês tenham atenção comigo, que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele diz que entregou aquilo que ele recebeu. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é
que o apóstolo Paulo, ele não é o criador do cristianismo. Como assim, irmão Júnior? O apóstolo Paulo, criador do cristianismo? Irmãos, existe uma vertente dentro da pesquisa histórica, da origem da nossa fé, da origem daquilo que nós cremos, existe uma vertente que diz que o apóstolo Paulo, e não os 12 apóstolos, e não o Senhor Jesus Cristo, essa vertente diz que foi o apóstolo Paulo quem desenvolveu esta mensagem, a mensagem de salvação pela graça, a mensagem de salvação que vem por meio da fé. Então, estas pessoas vão dizer que o apóstolo Paulo, ele seria uma espécie de sistematizador do cristianismo. Ora, de certa forma, nós sabemos que o apóstolo Paulo, sim, ele foi muito importante para o início da igreja cristã. O apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para anunciar a mensagem, para anunciar o evangelho aos gentios. É por isso que ele é um apóstolo. A palavra apóstolo significa isso, um enviado, um missionário que foi um ministro ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então é interessante que algumas pessoas vão dizer falando de forma direta, esta mentira de que o apóstolo Paulo teria sido o criador desta mensagem, ao qual é central dentro da nossa fé cristã. Irmãos, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a mensagem que ele entregou foi uma mensagem que ele recebeu. Não foi uma mensagem que ele criou, foi uma mensagem que ele recebeu. Isso é muito importante. E se você fizer uma análise detalhada da mensagem que o apóstolo Paulo pregava, você vai perceber que é a mesma mensagem pregada pelos 12 apóstolos. Nós não temos, obviamente, um registro detalhado nas Escrituras de todo o evangelismo de todos os apóstolos. Mas nós temos, por exemplo, a forma como o apóstolo Pedro evangelizava. Isso está registrado no livro de Atos. E a mensagem é a mesma. O convite é o mesmo. A exortação é a mesma. Arrependam-se e creiam no evangelho. A mensagem é a mesma. Eles falavam da morte de Cristo. Eles falavam da ressurreição de Cristo. A mensagem é a mesma. E aqui nós entramos no segundo ponto da nossa mensagem. A mensagem que é anunciada pelo apóstolo Paulo deve ser a mensagem original. Isso significa que eu e você temos a responsabilidade de passar adiante, assim como o apóstolo Paulo fez, aquilo que nós recebemos. Nós recebemos a mensagem do evangelho e nós passamos essa mensagem adiante com fidelidade. Não tem o que inventar. Não tem o que sair por aí procurando nas sociologias, nas psicologias, nas ideologias, nas filosofias, o que nós devemos falar. Nós devemos apenas repetir a mensagem que nós recebemos, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A expressão segundo as Escrituras é repetida 2 vezes nesse pequeno trecho. Isso significa que nós temos um padrão. O padrão está registrado aqui. Você quer saber como pregar o evangelho?
procure aqui. Essa que é a fonte. É aqui onde nós temos a pregação do evangelho genuína. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, né, na sua carta aos Gálatas, ele traz uma exortação pesada àqueles irmãos, já no capítulo 1. Ele vai dizer àqueles irmãos que ele está admirado como que aqueles irmãos que receberam o evangelho verdadeiro, logo estavam seguindo outro evangelho, que não é o evangelho. E ele vai dizer uma frase dura e pesada, ele vai dizer o seguinte, que se eles ouvirem o evangelho, que não é o evangelho anunciado por ele, o evangelho original, aquele evangelho, a mensagem verdadeira, que aquilo seja anátema, ou seja, que aquilo seja maldição. Ele repete isso 2 vezes. Acompanhe comigo, abra suas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Veja se não é isso que está escrito aqui. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ver do versículo 6 em diante. Olha o que é que diz a palavra de Deus aí. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E ele repete, veja só no versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. Os pesquisadores bíblicos, eles acreditam que o problema que aqueles irmãos que viviam naquela região da galáxia, eles estavam enfrentando a influência de um grupo chamado judaizante. Que grupo é esse, judaizante? Eram algumas pessoas que se identificavam como cristãs, eles diziam que eram seguidores do Senhor Jesus, mas eles diziam que para você ser salvo verdadeiramente, você devia observar as alianças do Antigo Testamento. Você deveria se circuncidar, você deveria observar algumas leis que tinham sido dadas a Moisés, especificamente para o povo de Israel. É por isso que eles são chamados de judaizantes. Eles enfatizavam aquilo que foi dado aos judeus no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo diz que isso é outro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele nos ensina que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Isso está registrado em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 até ao versículo 9. Então, irmãos, o evangelho verdadeiro, ele apresenta uma salvação que é gratuita, é de graça, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer que nós todos somos pecadores, mas nós somos salvos pelo um dom gratuito que Deus nos dá. Esse dom, ele é gratuito, ele é de graça, é um presente. A palavra dom é a mesma raiz da palavra graça lá no original grego. É um carisma, tá? É a raiz caris, é a ideia de ser um presente, é de graça, é dado. Você não compra, você apenas recebe.
E como que se recebe? Eu enfatizo mais uma vez. Você recebe por meio de fé e arrependimento. Por meio de arrependimento e fé. Essas duas coisas, elas andam juntas nas Escrituras. Sempre quando você ouvir sobre fé, sobre crer nas Escrituras, entenda que acoplado a esta palavra fé, acoplado a esta palavra crer, existe ali a ideia do arrependimento. E sempre quando você ouvir a exortação para se arrepender, lembre-se que acoplado a esse arrepender-se está a ideia de crer, de ter fé. Porque essas coisas, elas são inseparáveis nas Escrituras. Se você separa o arrependimento da fé, você tem uma fé morta, uma fé que não gera obras, como diz Tiago lá em sua carta. É uma fé de só saber, de conhecer intelectualmente. Olha, eu sei que Deus existe. Olha, eu sei que é por meio de Jesus Cristo que eu sou salvo. Gente, os demônios sabem disso também. Eles sabem disso. Eles sabem que Jesus salva. Eles sabem que Jesus é o Senhor. Agora, eles não se submetem ao senhorio de Cristo. Eles não se arrependem das suas ações. Então, a fé verdadeira, como ensina Tiago, ela é uma fé que ela é demonstrada por meio de ações. É por isso que lá em Efésios, capítulo 2, no texto que eu falei do versículo 8 ao versículo 9, no versículo 10, vai dizer que por mais que nós não tenhamos sido salvos pelas obras, nós fomos salvos para as boas obras. Então perceba, as obras, elas sim são importantes, mas elas não salvam. Então, para que as obras são importantes? Elas são importantes porque é para as boas obras que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos apenas para ser salvos. Nós fomos salvos para realizarmos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, antes da fundação do mundo. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está tratando disso com os irmãos lá da igreja da Galácia, tá? Aos Gálatas. Então, meus amados irmãos, o que eu quero enfatizar com vocês aqui é que existe um evangelho verdadeiro. E este evangelho verdadeiro, ele tem uma origem. Ok? Prestem atenção no que eu estou falando. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que tem um evangelho falso e um evangelho verdadeiro. O falso não é evangelho, ele é falso. Mas ele se apresenta como evangelho. Mas nós temos um evangelho verdadeiro. É interessante que, se você como eu, já deve ter observado que existem alguns produtos no mercado que são similares aos originais. Existe o produto original e existe o produto similar. Como que você sabe que aquele produto é original? Você vai procurar saber qual é a fonte, qual é a origem. Você, se for uma roupa, você vai procurar a etiqueta, se a etiqueta é uma etiqueta que indica a fonte. Você vai procurar a fonte. Eu, na minha adolescência, eu comprava muito CD. Eu já trabalhava desde novo e eu investia meu dinheiro em muita porcaria. Comprava muito CD. E o CD pirata, ele é mais barato que o original. E quando você vai comprar o original, você quer que o original venha com todas as certificações de que ele é original. Então, o que eu fazia? Quando eu ia comprar um CD original, eu abria, via se vinha um encarte, olhava se vinha com aquele selinho que dizia que era original, que dizia que a fonte daquele produto realmente tinha sido uma fonte original. Irmãos, se a gente consegue fazer isso por meio de uma compra de um produto qualquer,
É muito mais fácil você fazer isso com o evangelho precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele entregou o que recebeu. Como assim ele recebeu? Ainda aqui, no primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós podemos perceber essa verdade. Perceba que ele está tratando de um falso evangelho, ele está dizendo que mesmo se vier um anjo, ou eles mesmos, e anunciar outro evangelho, que vá além do evangelho que já tinha sido anunciado, que isso fosse anátema. Mas o apóstolo Paulo, ele vai apontar para a origem. E ele vai fazer isso no versículo 11. Observe comigo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A fonte do evangelho que foi anunciado pelo apóstolo Paulo, a fonte do evangelho que o apóstolo Paulo afirma lá em 1 Coríntios, que ele recebeu, a fonte original é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, por meio de uma revelação, a qual aqui, neste ponto, nós não sabemos explicar como que isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo, nós não temos os detalhes exatos, nós podemos criar conjecturas a respeito disso, mas o que nós sabemos que é fato é, Paulo, ele pregava um evangelho que ele recebeu diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo. Esta é a fonte. Cristo é a fonte do evangelho. Como diria alguns teólogos, especialistas nos estudos da Bíblia, eles chegarão a dizer que Cristo é o próprio evangelho, tendo em vista que a vida e obra de Cristo é o conteúdo central do evangelho. Pois, como o apóstolo Paulo disse, repetindo, para que ninguém esqueça, qual o conteúdo central? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, falar do Evangelho, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, é falar do que Cristo fez para nos salvar. Irmãos, isso daqui é fundamental hoje. Temos reuniões de pessoas, que eu não vou chamar aquilo de igrejas, temos reunião de pessoas, que as pessoas estão reunidas lá há anos, aprendem de tudo, aprendem a como ter uma boa família, aprendem a tocar um instrumento, aprendem a como viver melhor, aprendem como empreender, aprendem de tudo. Mas se você perguntar a alguma daquelas pessoas o que é o Evangelho, eles não sabem. Eles não sabem. Quando muito, alguns vão dizer assim, não, a palavra evangelho, ela significa boa nova. De fato, a palavra evangelho, lá no grego, se você for traduzir para o português, é uma boa nova, é uma boa mensagem, uma boa notícia. A pergunta é, que boa notícia é essa? Eles não sabem. Para tristeza nossa. E a culpa das pessoas não saberem é nossa. Foi-nos dado a obrigação de anunciarmos o Evangelho a toda criatura. E nós nos calamos. Nós ouvimos essas
invenções que eles dizem que é o evangelho, e muitas vezes nós nos calamos, deixamos de anunciar o verdadeiro evangelho. Há instituições religiosas, que eu não vou dizer que são igrejas, que são grupos que proíbem se falar de pecado nas reuniões da igreja. Proibir falar de pecado na reunião da igreja é proibir o próprio evangelho. Porque uma das coisas centrais do evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. O básico que qualquer evangelista sabe. Quando você vai anunciar o evangelho a alguém, é como se você estivesse prescrevendo um remédio para alguém. Para que aquela pessoa tome aquele remédio, é necessário que ela saiba qual é a doença que ela tem. É necessário que ela saiba a gravidade da doença que ela tem. Nós primeiro temos que dizer o que é o pecado. Nós primeiro temos que dizer que somos pecadores. Todos nós, sem exceção. A única exceção é o próprio Senhor Jesus Cristo, o único que é imaculado, perfeito, sem pecado, sem mácula alguma. Irmãos, o evangelho, ele tem uma origem. Ele foi recebido, ele foi transmitido, ele foi recebido, ele foi transmitido, ele foi recebido, transmitido, até que chegasse a nós hoje. Existe um padrão. Abram suas Bíblias comigo, por favor. Hebreus, capítulo 2. E essa é a terceira coisa que eu quero enfatizar com vocês hoje. Hebreus, capítulo 2. Os irmãos já entenderam perfeitamente que o evangelho, ele começou com Cristo. Ele foi anunciado pelos apóstolos, os apóstolos receberam, anunciaram esse evangelho, a igreja recebeu, continua anunciando esse evangelho. Mas tem uma exortação aqui que eu quero que vocês observem e tenham muita atenção com isso aqui. A carta aos Hebreus, capítulo 2, vai dizer o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Aqui o autor aos Hebreus, ele descreve como que foi que aconteceu. O Senhor Jesus veio, ele anunciou o evangelho, os apóstolos receberam este evangelho, receberam a incumbência de transmitir esse evangelho com fidelidade, receberam a capacitação do Espírito Santo para transmitir esse evangelho com fidelidade, e eles transmitiram esse evangelho, nós recebemos este evangelho. Ok, isso aí ficou claro. Agora, tem uma exortação aqui, que ela é pesada. Ele diz, no versículo 2, o seguinte: se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Irmãos, eu vou explicar isso aqui para vocês. O autor aos Hebreus, ele tem como o tema central de sua mensagem, de toda a sua epístola, falar da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, falar da superior
superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Ele vai falar que Jesus é uma revelação superior, ele vai falar que Jesus é superior aos anjos, ele vai falar que Jesus é superior a Moisés, ele vai falar que Jesus é superior a Arão, ele vai falar que Jesus tem um sacerdócio superior. Jesus é superior a tudo. É uma carta totalmente cristocêntrica que exalta a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, ele vai falar nos primeiros versículos aqui, que Deus ele nos falou de muitas maneiras e de várias formas pelos pais, pelos profetas, tá? Aos pais, pelos profetas. E ele vai falar que nos últimos dias, e quando ele fala últimos dias, é desde a vinda de Cristo até o fim, tá? Ele vai falar que nos últimos dias, o Senhor Deus, ele tem nos falado pessoalmente pelo seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Está aí no versículo 1 e versículo 2. E aí ele vai exaltar o Senhor Jesus Cristo, mostrar que Jesus ele é o resplendor da glória de Deus. E aí, a partir do versículo 4 em diante, mais ou menos, ele vai falar sobre os anjos. E ele vai começar a fazer uma comparação de Jesus com os anjos. Ele vai dizer que os anjos são seres espirituais, tudo mais, e aí ele vai falar que a nenhum dos anjos foi dado o título de filho de Deus, no sentido singular da palavra. Tá? E aí ele vai falar todo o capítulo 1 aí sobre os anjos, comparando com Jesus e tudo. Quando chega no capítulo 2, que é o trecho que a gente leu, ele faz a seguinte exortação: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? O que é que ele está falando? Lembre-se, a carta foi escrita aos hebreus. E o hebreu tradicional, o judeu tradicional, ele sabe que tem uma tradição judaica que ensina que a mensagem que veio a Moisés, ela foi dada por meio de anjos. Isso é confirmado na Bíblia, lá em Gálatas e tudo mais. Até, se eu não me engano, o Estevão ele vai falar sobre isso. A questão de os anjos, esses seres espirituais, eles deram uma mensagem a Moisés. Existe essa tradição entre os judeus, tá? E isso é confirmado também pelas Escrituras. Como que a gente entende isso, sabendo que foi o próprio Deus que deu a mensagem? Aí é outra história, é outro debate que a gente vai entrar depois, não é o cerne aqui da questão. A questão é, se a mensagem que foi dada pelos anjos não foi obedecida e recebeu punição e julgamento, quanto mais será o rigor se nós desobedecermos a mensagem que veio pelo próprio Filho de Deus. Essa é a exortação do autor aos hebreus aqui. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, que começou a ser anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, depois continuou sendo anunciada pelos apóstolos, foi confirmada pelo Espírito Santo, pelo Deus Pai, por meio de milagres, maravilhas, sinais e dons espirituais distribuídos a cada um como aprove ao próprio Deus. Como escaparemos nós? Perceba o quanto que é importante a gente entender a origem desta mensagem. Perceba isso. Eu creio que todos aqui entendem como é que funciona numa empresa, como que funciona num ambiente corporativo empresarial. Imagine você que você é um funcionário e você recebe uma ordem. E essa ordem vem de um companheiro seu, um cooperador ali seu. Esse cooperador chega para você e diz assim: ô amigão, por gentileza, pega essas 3 cadeiras e bota para aquele lado ali. Você pode olhar para ele e dizer assim: por quê? Por que tu não pega e bota?
Por que tu manda em mim? Não pode dizer isso? Agora, se desce lá de cima, o dono da empresa, ele desce e vem até você pessoalmente e diz assim: ô amigão, por gentileza, pega essas 3 cadeiras e bota naquele canto ali. Tu pergunta por quê? Tu vai dizer, por que tu não bota? Vai dizer isso? Percebe que quem fala muda todo o contexto. A origem da ordem mudou todo o contexto. Nós temos aqui Deus falando por meio de anjos aos judeus. E nós temos aqui também Deus falando pessoalmente, se fazendo carne, vindo até nós e dizendo: arrependam-se e creiam. Aí a pergunta do autor aos Hebreus é óbvia. Se você não obedecer esta mensagem, o que é que você acha que vai acontecer com você? Olhe para o Antigo Testamento. Deus deu ordem, Deus mandou profetas, Deus mandou Moisés, Deus falou pelos pais, Deus falou por meio de anjos, Deus fez muita coisa lá no Antigo Testamento. Eles desobedeceram. Várias vezes eles desobedeceram. E aí Deus manda juízo. Juízo. Um exemplo está lá, no juízo que Deus manda por meio de Nabucodonosor e os caldeus. Os caldeus vêm, conquistam toda aquela região e levam as pessoas cativas para a Babilônia. Eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não tenham prestado atenção. Quando o Nabucodonosor chega em Jerusalém, ele não chega batendo na porta, nos portões da cidade, e diz assim: ei galera, vim convidar vocês para ir para a Babilônia, ó, para morar lá com a gente, para comer comida boa, viver de boa. Gente, não foi assim, o juízo não foi assim. Houve um cerco de Jerusalém, em que as pessoas lá dentro morriam de fome. De fome. A profecia a respeito dessas coisas vão dizer que as mães chegavam a se alimentar dos próprios filhos. Que absurdo é este? Isso se repetiu na invasão de Roma, na conquista de Roma, da Judéia. Os romanos chegaram, cercaram Jerusalém. Flávio Josefo, um dos historiadores, ele vai dizer que homens andavam pela rua catando o que comer e sentiram um cheiro de algo sendo cozido, de algo sendo preparado. E eles entraram naquela casa para tomar aquela comida e quando eles viram uma criança, eu estou falando disso para que você entenda do peso que é o juízo de Deus. A mão de Deus, quando vem com juízo sobre você, pesa, e pesa de tal forma que aquilo que você imagina que é mais terrível, duplifique, triplifique, quadriplique ao infinito. É a mão de Deus, é juízo de Deus. É por isso que nós sabemos pelas Escrituras que as profecias relacionadas ao período tribulacional serão terríveis. Porque é juízo de Deus, é ira divina sendo derramada sobre a terra. Ora, se isso aconteceu àqueles que não obedeceram à mensagem que foi dada por meio de terceiros no Antigo Testamento, o que acontecerá conosco se não obedecermos à mensagem que foi dada pelo próprio Filho de Deus? E é uma mensagem tão simples. Ele não está mandando você pegar animais e levar para um templo para sacrificar. Ele não está mandando você pegar as suas
os seus rendimentos financeiros e depositar numa urna em um determinado templo religioso. Ele não está mandando você sacrificar nada. Ele veio, ele se sacrificou, ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele só diz: creia, arrependa-se dos seus pecados, reconheça que você é um pecador digno de condenação e creia que esta obra de salvação foi realizada. É o que ele diz. Não precisa pagar, não precisa comprar, não precisa de nada disso. Já foi comprado, já foi pagado. Alguns pseudo-cristãos vão dizer que o inferno ele não existe. Porque Deus ele é tão bom que essa condenação é terrível demais diante de um Deus tão amoroso. Mas a verdade é que Deus ele é tão bom, que o inferno ele existe exatamente por isso. O inferno ele existe para a condenação de todo aquele que rejeita esta mensagem. Cristo salva. Arrependa-se dos seus pecados e creia. Esta é a mensagem. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, vencendo a morte, segundo as Escrituras. É esta mensagem que está aqui. Eu não sei de onde eles tiraram essa mensagem que você não fica doente. Não, um verdadeiro crente, ele não pode ficar doente. Eu não sei de onde eles tiraram essa mensagem que você tem que ser rico. Eu não sei de onde eles tiraram essa mensagem que você não pode sofrer um abalo emocional, você tem que andar sorridente diariamente, porque você é filho do rei, você é dono deste mundo. Eu não sei de onde eles tiraram essa mensagem. O que eu sei é que há 15 anos eu estudo essa mensagem aqui. E a mensagem que está aqui é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu, irmãos. Há algo mais terrível do que a morte. Ele morreu. Eu não entendo como que o povo de Deus, que foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, não consegue se levantar de uma cadeira para vir para o culto, para vir para a reunião da igreja. Eu não entendo. Eu não entendo como que o povo de Deus passa horas e horas diante de um Facebook, de um WhatsApp, de um YouTube, e não consegue gastar 20 minutos lendo as Escrituras. Eu não entendo. Irmão, mas as suas mensagens são muito longas, são muito cansativas. Assiste séries que tem 40 episódios, 50 episódios, cada episódio com 1 hora, e não consegue ouvir 40 minutos de um sermão da palavra de Deus. Irmãos, eu duvido da verdadeira conversão de pessoas assim. Eu duvido. Eu não estou dizendo que não são pessoas convertidas, eu estou dizendo que eu duvido. Eu desconfio que não caiu ali naquele coração uma gotinha do sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tira 2 minutos do seu dia para orar. 2 minutos. O Evangelho, meus irmãos, ele gera ação, ele gera transformação, ele gera conversão. O sangue do Cordeiro é purificador. A Bíblia diz que quando Jesus morre lá na cruz, a terra tremeu, meu irmão. A própria terra tremeu. Que não é um ser vivo, é terra.
O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Objetos inanimados. E eu e você, que somos seres vivos, que sabemos que Ele morreu pelos nossos pecados, fazemos pouco caso disso. Pouco caso disso nós fazemos. Viemos participar da ceia, por mais que nós entendamos que a ceia é um memorial. Nós viemos participar da ceia como se fosse qualquer coisa. Como se fosse um lanche, uma merenda. Irmão, pelo amor de Deus. Nós estamos trazendo à memória a morte sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos anunciando o Evangelho por meio deste ato. Eu não entendo como que um crente, ele é crente há vários anos, ele não tem o desejo de testemunhar a sua fé por meio do batismo. Algo que simboliza a morte e a ressurreição do Senhor. Que testemunho lindo é o batismo. Na igreja primitiva, meus irmãos, na igreja bíblica, meus irmãos, não era levantando a mão na igreja, eu aceito a Jesus, que eu sou salvo, que você demonstrava que agora você é um cristão. É por meio do batismo. É um símbolo que foi estabelecido pelo próprio Senhor. Irmãos, que possamos agir como agiu a igreja de Tessalônica. Que lá o apóstolo Paulo vai dizer, elogiando eles, que eles receberam a pregação do apóstolo Paulo, não como que palavra de homens, mas como sendo palavra de Deus. Isso que é anunciado aqui não é palavra de homens. Eu preciso voltar para o beabá da fé cristã. Não é palavra de homens, é palavra de Deus. Quando você estiver diante disso aqui, não é o papel, não é o material físico. O texto que está aqui registrado, ele é sagrado. Não é a tinta, é o texto. Esse texto que está aqui, ele tem vida. E ele é eficaz. E ele penetra de tal forma em você, que ele divide a menor das partículas do seu ser. É a palavra de Deus. Eu fico imaginando a dor de cabeça que o apóstolo Paulo teve com a igreja de Corinto. Ele vai relembrar eles sobre a questão da liturgia da igreja, ele vai falar sobre o uso do véu, ele vai falar sobre a ceia do Senhor, ele vai falar sobre os dons espirituais. E aí ele diz repetidas vezes, eu recebi do Senhor o que vos entreguei. É do Senhor isso que eu estou falando para vocês, é do Senhor. E aí mais lá na frente, no final, quando ele descreve lá sobre a liturgia da igreja, lá em 1 Coríntios 14, ele vai dizer assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que se acha espiritual, receba o que eu estou mandando como sendo mandamento do Senhor. Porque de fato ele recebeu do Senhor. Amados, esse local aqui de pregação, este local aqui, eu não vou dizer que é um púlpito, porque aqui é uma mesa, mas este local aqui, ele não é exclusivo meu. Ele não é exclusivo meu. Esse local aqui, ele está destinado à pregação da palavra de Deus. Então, seja quem for que vier pregar aqui, que pregue a palavra de Deus, seja fiel. Entregue ao povo de Deus aquilo que você recebeu por meio do próprio Senhor Jesus Cristo, registrado na sua palavra. Seja fiel. Não é obrigado você ser intelectual, não. Não é obrigado você falar de forma bonita, não. Fale com fidelidade. Fale a verdade. Porque é a verdade que tem o poder de libertar. É a verdade que salva. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o poder do homem, não é o poder manipulado pelo homem, é o poder de Deus. Então, quando você anunciar o Evangelho, se você anuncia aquilo que você recebeu, pode ter certeza, aquilo faz efeito. Se você anuncia com fidelidade, e a pessoa crê, tenha certeza que aquela pessoa foi salva,
pelo poder de Deus, não pelo seu, mas pelo poder de Deus, que usou você como instrumento para salvar aquela pessoa. Não choramos mais quando temos a notícia de alguém que se converte. Hoje, meu amado irmão trouxe a notícia de que os seus pais haviam aceito Jesus como seu Salvador. No final do ano passado, eu tive a alegria de ter a confissão das minhas filhas, das minhas duas filhas, uma de 9 e uma de 6 anos, que confessaram a Jesus como Salvador. Salvação, meus irmãos, se fazendo presente. Os anjos estão festejando no céu, e a gente faz pouco caso disso. A gente prepara banquetes, a gente prepara coisas espetaculares, para a formatura de ABC, para 15 anos das crianças, uma festa de casamento. Mas quando uma pessoa se converte, nós não festejamos. Por quê, irmãos? Por quê? É o sangue de Cristo fazendo efeito, a salvação das pessoas. O sangue de Cristo, ele não foi derramado em vão, ele é eficaz, ele salva. Ele não como alguns dizem por aí, que ele possibilita a salvação. Possibilitar, meu irmão. O sangue de Cristo, ele salva. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio por um talvez, ele veio por uma certeza. Então, se você se arrepende dos seus pecados, você crê em Jesus Cristo, você é salvo. Não é talvez, você é. E se isso não gera alegria no seu coração, se pergunte, você crê nisso? Você crê nisso? A pergunta é, você tem anunciado aquilo que você recebeu? Ou você tem inventado? A pergunta é, você recebeu o Evangelho? Recebeu? Como que eu sei, irmão, que eu recebi o Evangelho? Simples. A mensagem que você ouviu foi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi esta mensagem que você recebeu? Foi nessa mensagem que você creu? Se foi nessa mensagem que você creu, meu irmão, alegre-se. Porque no dia que você creu, houve festa no céu. Alegre-se. Você recebeu o maior dos presentes, o maior dos dons. Talvez você esteja em busca de uma atenção. Você teve a maior das atenções. O Deus Todo-Poderoso olhou de cima para baixo e olhou para você. Talvez você esteja em busca de um amor. Você recebeu o maior dos amores. Um amor tal, como nós cantamos aqui hoje. Uma fonte sem igual. Que fez com que o Salvador viesse, morresse, por mim e por você. Amém? Oremos. Santo Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Deus. Não somos merecedores, Deus. Não somos merecedores de estarmos aqui reunidos para te adorar. Éramos dignos de condenação, mas o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos salvou. E nós te louvamos por isso. Nós te adoramos por isso. Não pelo que o Senhor vai nos dar, mas pelo que o Senhor nos deu. Pelo que o Senhor fez. Obrigado, Deus. Deus, ajuda-nos a testemunhar esta verdade. Ajuda-nos a anunciar aquilo que recebemos de Ti, Senhor Deus, por meio da Tua palavra. Dai-nos ousadia, Senhor Deus. Dai-nos coragem para abrirmos nossa boca e anunciar o Teu santo Evangelho, Pai.
Quantas vezes, ó Deus, nos calamos, nos acovardamos, ó Pai. Dai-nos coragem, Deus. Dai-nos coragem, Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo de tal forma que ele transborde, que ele venha, Senhor Deus, a transformar as nossas vidas de tal forma que as pessoas que olhem para nós não vejam mais nós, mas vejam Cristo Jesus brilhando em nós, Deus. Transforma as nossas vidas, Senhor. Transforma. Protege cada lar, de cada um dos irmãos que são membros desta igreja local. Ó Deus, age no coração daqueles que não vieram. Transforma-os, ó Deus, para que eles façam das tuas coisas as prioridades. Ó Deus, age de forma poderosa e tem misericórdia de todos nós. Em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, eu te peço proteção a cada um dos que estão aqui no retorno para as suas casas, ó Pai. Te peço, Senhor Deus, abençoa-nos, ó Pai. Cuida da gente. Abençoa nas nossas causas, cada um com suas dificuldades, com suas lutas. Ajuda-nos, ó Deus, pois o Senhor nos ajudando, nós venceremos todas as lutas e dificuldades que passamos, conforme seja essa a tua vontade. Obrigado a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.